Os Três Mosqueteiros começa nos apresentando ao jovem D'Artagnan, que sonha em se tornar um dos mosqueteiros do rei Luís XIII. Ah, uma perguntinha. Você sabe o que é um mosqueteiro? Eu passei a vida toda atribuindo um significado à palavra totalmente nada a ver com o que representa. Mosqueteiro era um soldado equipado com um mosquete, uma das primeiras armas de fogo longas de que se tem notícia. Lembra bastante uma espingarda, só que bem maior e mais pesada. Foi um importante instrumento de combate na Idade Moderna, que começa no fim da Idade Média e termina com a Revolução Francesa. A maior parte das infantarias europeias do período eram compostas de soldados que podemos considerar o precursor do fuzileiro. A Guarda dos Mosqueteiros vista no livro é a criação de Luís XIII em 1622. Veja na tela como eram os uniformes entre os séculos XVII e XVIII. A história se passa em 1648, ano em que terminou a Guerra dos 30 Anos. D'Artagnan parte da Gasconha, que, como você pode ver na tela, é uma região na França localizada ao sudoeste do país, em direção a Paris. Levando uma carta de recomendação endereçada ao Sr. de Treville, capitão dos mosqueteiros do rei. Faz uma parada para descanso na aldeia de Meung, onde percebe um grupo caçoando de seu pobre cavalo. Ferido em seu orgulho, foi tirar satisfação e acabou tomando um cacete. A carta ao Sr. de Treville foi roubada. Quando chega ao palácio do Sr. de Treville, conta o ocorrido e acaba vendo de relance o ladrão da carta. Impetuoso, sai correndo atrás do homem, esbarrando no ombro ferido de Athos. D'Artagnan se desculpa, mas Athos não quer saber e marca um duelo ao meio-dia em frente ao convento. D'Artagnan continua a perseguição ao ladrão, até que tropeça e cai em cima de Porthos, que também marcou um duelo há 1 hora em frente ao palácio. Perde o bandido de vista e conhece Aramis numa situação também desconfortável. Chegando ao lugar marcado para o primeiro duelo com Porthos, D'Artagnan vê Athos e Aramis. O duelo começa, eles são flagrados pelos guardas do cardeal Richelieu, que os atacam impiedosamente. Nesse momento, D'Artagnan se une aos 3 destemidos mosqueteiros e juntos saem vitoriosos do combate. Os 4 se tornam companheiros inseparáveis e adotam o lema: um por todos, todos por um. D'Artagnan conquista a farda de mosqueteiro. Juntos, os 4 lutam corajosamente para salvar a honra da rainha Ana da Áustria de uma confusão amorosa com o Duque de Buckingham, braço direito do rei Carlos da Inglaterra. A França vive dias de guerra civil, opondo católicos a huguenotes, que são os protestantes franceses. Os mosqueteiros participam do cerco a La Rochelle e cobrem-se de glória. O misterioso homem de Meung, a perversa Milady e os inúmeros guardas, duelistas e esbirros do cardeal são alguns dos obstáculos que os mosqueteiros têm de enfrentar ao longo da viagem, neste romance de aventuras e perigos. A pérfida Milady recebeu ordens de Richelieu para suprimir o Duque de Buckingham, aliado dos sitiados de La Rochelle e suposto amante da rainha. Os mosqueteiros prendem Milady, que consegue fugir, matando o duque e envenenando Constance Bonacieux, uma das aias da rainha por quem D'Artagnan estava apaixonado. Perseguida pelos 4 mosqueteiros, Milady é capturada, julgada e sentenciada à pena de morte, às margens do Lys. D'Artagnan reconcilia-se com Richelieu, que o promove a tenente dos mosqueteiros do rei. Athos retira-se para a vida campestre, Porthos casa-se e Aramis dedica-se à vida monástica. Falemos rapidamente das personagens mais relevantes e seu papel na trama. D'Artagnan é o protagonista e herói da história, com sonhos de bravura. É um esgrimista excepcional que valoriza o cavalheirismo e se apaixona fácil. Athos é um dos 3 mosqueteiros, superior aos outros em quase todos os aspectos. De berço nobre, é o mais velho dos 4. É um homem bom, mas de natureza decaída, por algo ruim de seu passado. Já Porthos, apesar de valente e corajoso, valoriza mais os confortos provenientes da riqueza, como roupas berrantes e suntuosas, boa comida e as atenções de mulheres ricas. É vaidoso e impertinente, mas é, ao mesmo tempo, uma adorável força cômica. Aramis é o mais jovem dos 3 mosqueteiros, desafia o perigo e é comprometido ao serviço da realeza francesa. Contudo, insiste em virar um padre católico assim que a rainha gerar um herdeiro para o trono. Quando não está lutando contra os esforços do cardeal Richelieu ao lado de seus amigos mosqueteiros, Aramis estuda teologia e lê em segredo cartas de uma misteriosa senhora próxima à rainha.
O Sr. de Treville é o capitão dos mosqueteiros do rei. Foi audacioso, inteligente, compreensivo, corajoso e sortudo para conseguir chegar onde chegou. Era amigo do rei Luís XIII. O cardeal Richelieu, talvez o mais ambíguo de todos os personagens, é um ministro tirânico, porém um mal reconhecidamente necessário para o bom funcionamento do reino. Um ressentido frio e calculista, que funde a história da França à história de seu amor não correspondido. Um inimigo capaz de montar as piores armadilhas contra os mosqueteiros, e não obstante, também capaz de admirá-los pela coragem e pelo companheirismo. Luís XIII é o rei da França durante o período retratado na história, onde é descrito como um marido fraco e ciumento, além de influenciado pelas maquinações do cardeal Richelieu. Admira o heroísmo de seus mosqueteiros, o que o torna muito indulgente para com eles. Ana da Áustria, vítima de um casamento político, é presa pelas perseguições do cardeal Richelieu, mulher de grande beleza, com senso de honra, emprestando-lhe todos aqueles sentimentos amorosos que a tornam ao mesmo tempo tocante e mais humana. Milady é a antiga esposa de Athos, má e antipática, mas de beleza e apelo sexuais irresistíveis. Já tendo sido pobre e rica mais de uma vez na vida, quando o romance começa, a encontramos novamente vitoriosa em seu arrivismo. Duque de Buckingham é um homem romântico e suposto amante da rainha da França, Ana da Áustria. Sofre por um amor impossível. É assassinado no desenrolar da história. Sr. Bonacieux é o senhorio de D'Artagnan, um comerciante covarde e invejoso. Constance Bonacieux é a costureira da rainha e esposa do burguês Bonacieux. Ela era a paixão de D'Artagnan e é morta por Milady. O que eu achei, afinal? O fato de ter sido adaptada incontáveis vezes impregnou a obra no imaginário geral como uma história sobre honra e coragem, como todo romance de capa-espada que se preze. Ao longo das primeiras páginas de Os Três Mosqueteiros, fiquei incomodada com a quantidade de cartas marcadas em lugares comuns da narrativa, mas quis dar uma chance para o texto, na expectativa de que evoluísse melhor e dissipasse aquela atmosfera de superficialidade. Avancei na leitura e a percepção negativa só se reforçava. O livro é narrado em terceira pessoa com um narrador onisciente seletivo, isto é, que sabe de tudo e que não se limita a descrever. Ele opina e toma partido, influenciando o leitor a se posicionar a favor ou contra da personagem ou da situação. Quando Dumas e seu narrador vão falar dos heróis, o escritor recorre a técnicas que ressaltam suas características valorosas, enquanto atenua vícios de caráter e personalidade. Esse pegar leve, com eufemismos, truques de linguagem, entre eles o uso do humor, a meu ver, empobrecem o texto, infantilizam as personagens. No caso daquelas que detêm algum poder, seu mero exercício vira fruto de capricho. Desprezar a composição integral de uma personagem é infantilizar a audiência, retirar a lupa dos pontos de moral questionável de cada um e fazer deles artificiais, caricatos. Porthos, Athos, Aramis e D'Artagnan são corajosos e leais. O narrador reforça reiteradas vezes esses atributos. Mas para você concluir que Athos é um bêbado funcional, que Porthos extorque sem remorso o marido idoso da amante e que Aramis, apesar de sua tal vocação religiosa, tem uma amante, precisa remover camadas e camadas de gracinhas e eufemismos. O próprio D'Artagnan, o doente de amor pela senhora Bonacieux, uma mulher casada, inclusive, vai para a cama com outra sem que isso gere nele uma reflexão, um incômodo posterior, e olha que sua amada está sequestrada. Nos vilões, Dumas carca a mão na maldade, nos defeitos morais, e o resultado é um negócio bem caricato. Tomemos, por exemplo, a maligna Milady, que, graças à pena do autor, mais se assemelha a um Frankenstein das vilãs da Disney. No caso do cardeal Richelieu, ele escorrega menos, mas ainda assim faz do sujeito um cara que é pura perfídia, quando ele foi um gênio da política. Inclusive, acho inapropriado chamá-lo de maquiavélico, como tantas vezes vi durante as pesquisas para o vídeo. Afinal, Maquiavel sabe-se bem que era um puxa-saco do poder que terminou a vida vivendo de caridade das pessoas que ele tentou por muitos anos prejudicar. Mais um aspecto realmente incômodo: a infantilização das personagens históricas com poder. Seus mandos e desmandos parecem coisa de criancinhas mimadas, quando a política e as relações de poder são objetos complexos, cheios de camadas, lados e atores. O rei Luís XIII, a rainha Ana da Áustria, o duque de Buckingham são retratados como gente matura, daquelas que fecham portas e declaram guerras apenas para atender os caprichos de seus amores proibidos.
Considerei ainda a composição do Sr. Bonacieux pobre, como se o fato de ser um burguês para Dumas fizesse dele um poço de defeitos, subserviente, acomodado, covarde, invejoso, mesquinho. Achei a história folhetinesca demais, explorando com exagero os traços mais óbvios dos conflitos entre o clero e a monarquia, colocando o representante da igreja como alguém quase demoníaco e o rei como um antípoda esforçado, mas limitado, tensão que na realidade da corte francesa durante o reinado de Luís XIII não existia. O estresse era com a nobreza e o cardeal. Cada capítulo termina com um cliffhanger, recurso empregado para prender o público e aumentar a expectativa pela próxima parte da história, que foi publicada pela primeira vez no jornal Le Siècle, de março a julho de 1844. Usado com tanta frequência, é um demérito. Sei que o romance histórico permite uma certa liberdade criativa ao autor, mas o aspecto forçado, artificial de algumas personagens e fatos na história incomodaram-me demais. Resolvi fazer algumas pesquisas sobre o período e deparei-me com pontos interessantíssimos da realidade que ficaram inexplorados em Os Três Mosqueteiros. O rei Luís XIII assumiu o trono com apenas 16 anos em 1617, em um contexto de caos e intrigas palacianas fomentados pela própria mãe, a então rainha regente Maria de Médici. Demitiu Concino Concini, primeiro-ministro aliado de sua mãe, trazendo para entregar o governo Armand Jean Duplessis Richelieu como chefe do Conselho de Estado. Nomeado primeiro-ministro em 1624, Richelieu tornou-se a figura principal do rei e senhor absoluto da França. Politicamente, investiu contra o poderio da nobreza aristocrática, proibiu os duelos e instituiu a pena de morte como pena máxima. Aniquilou várias conspirações para tentar derrubá-lo do poder, principalmente organizadas pela nobreza. A eficiência na sua atuação fez com que a dinastia de Bourbon, importante casa real que governou o país entre os séculos XVI e XIX, continuasse a florescer. Como resultado do trabalho de Richelieu, o monarca tornou-se um dos primeiros exemplares do absolutismo. Ana da Áustria foi uma nobre franco-hispânica nascida em Valladolid, na Espanha, regente da França, durante a minoridade de seu filho Luís XIV. Filha de Filipe III da Espanha e de Margarida da Áustria, casou-se com Luís XIII da França aos 14 anos de idade, porém, negligenciada pelo marido, envolveu-se em vários escândalos amorosos, como o que o envolveu o primeiro duque de Buckingham, George Villiers, que declarou publicamente estar apaixonado por ela. Enfrentou a desconfiança do primeiro-ministro, cardeal Richelieu, fomentando episódios para afastar o rei do cardeal. Suas intrigas, além de não obterem êxito, levaram Richelieu a declarar guerra a Filipe IV, rei da Espanha e irmão de Ana, e ser acusada pelo prestigiado cardeal de colaborar com os espanhóis. O nascimento do príncipe herdeiro em 1638, o futuro rei Luís XIV, ajudou-a a recuperar seu prestígio na corte francesa. O cerco de La Rochelle aconteceu 20 anos antes do período abrangido por Os Três Mosqueteiros, e sua motivação nada tem a ver com o caso entre Ana da Áustria, o duque de Buckingham e o despeito de um cardeal Richelieu que secretamente nutre sentimentos pela rainha que o odeia. O cerco começa em 10 de setembro de 1627 e termina em 28 de outubro de 1928. La Rochelle era uma cidade portuária controlada por huguenotes numa França católica. Por sua posição à beira-mar e pelas simpatias inglesas, os protestantes da cidade recebem apoio financeiro dos históricos inimigos dos franceses, que não estão apenas interessados em irritar o rei, mas impedir o desenvolvimento da marinha francesa. O maior receio do cardeal Richelieu é que esta localidade estratégica seja porta de entrada de ingleses para o resto do país. O duque de Buckingham zarpa de Portsmouth com 110 navios e 6.000 homens e Richelieu manda cercar a cidade e o fim da coisa toda é dramático. Dos 28.000 habitantes de La Rochelle, restam apenas 5.000 pessoas esfaimadas que perdem seus direitos políticos, militares, territoriais, mantendo apenas o de culto. Vejam, entre a realidade e a arte, às vezes, na minha opinião, é melhor ficar com a opção número 1. Obrigada a você que ficou até o final do vídeo. Aproveite para dar seu joinha, além de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Tchau!